é uma das maiores expressões da humanidade e da sua unidade. São as variações que enriquecem o todo, que tornam a convivência um espaço de aprendizagem mútua. Sem os diferentes não haveria crescimento, não haveria diálogo nem transformação. Digo mais, uma questão muito conhecida nos grandes cultivares. Se eu não tiver uma certa diversidade biológica, aqueles que aparentemente são fortes e dominantes, eles podem facilmente entrar em colapso, se encontrarem algo que os destrua. É a diversidade que permite, por exemplo, que vírus, que diferentes doenças, elas não matem a humanidade, porque as resistências são diferentes. E também é o que permite que nossos cultivares sobrevivam. À medida que a diversidade dos cultivares, me refiro a plantações, animais, não é? Animais de consumo, como alimento, à medida que eles se tornam geneticamente muito semelhantes, qualquer vírus, qualquer problema não esperado pode levar a uma dizimação rápida, repentina. Do ponto de vista humano, é a nossa diversidade que garante a nossa sobrevivência. No fundo, cada diferença é um convite ao encontro. E cada encontro é uma oportunidade de redescobrir que a essência da vida pulsa igualmente em cada um de nós. Reconhecer que nada mais igual do que os diferentes é compreender que somos um só corpo, feito de muitos membros. Cada um com sua forma, sua cor, sua voz, mas todos sustentados pelo mesmo sopro divino, vindo do mesmo Criador. A minha vida científica ela é inseparável da minha dimensão de fé e do meu ministério religioso, e eu peço licença e permissão para terminar com, eu diria, uma quase oração, pedindo que o Senhor, Deus de todos os povos e de cada coração, tu que nos criaste com traços únicos, mas com a mesma essência de vida, ensina-me, Senhor, a reconhecer no outro um reflexo de ti. Que eu não me perca nas aparências, nem me deixe enganar pelas fronteiras visíveis, mas saiba enxergar, além das diferenças, a unidade que nos sustenta. Dá-me um olhar livre de preconceitos, um coração aberto ao diálogo e mãos dispostas a construir pontes onde houver muros e abismos. Que a diversidade que encontro nos rostos, nas vozes e nas histórias de cada um sejam para mim um convite à comunhão e ao respeito. Livra-me, Senhor, da indiferença e da intolerância e faz de mim instrumento da tua paz, da paz que tanto buscamos e que tantas vezes tanto destruímos, para que, reconhecendo a riqueza dos diferentes, eu aprenda a amar como tu amas, sem distinção, sem medida, sem condição. Que em cada encontro eu descubra a alegria de ser parte de uma mesma família humana, tecida pelo teu amor que une o múltiplo ao único e transforma todas as diferenças em expressão da tua infinita criatividade. Que este fórum, que é o quinto, que a comissão organiza, que este fórum de medicina de fronteiras, nos permita compreendermos cada vez mais a importância de estabelecer nas fronteiras que garantem a nossa identidade, a nossa individualidade, o caminho de comunhão, de comunicação, que nos mantém rígidos, unidos, formando aquela colônia da qual somos parte, fora da qual não conseguimos sobreviver, que é a humanidade. Muito obrigado, Dr. Nico, pela magnífica palestra.
Agradecemos Dr. Nazareno Bertino Vasconcelos Barreto e, em especial, também agradecemos a participação do Dr. Aníbal Gil Lopes pela brilhante conferência. Ter um momento de foto. Muito obrigada aos doutores. Dando continuidade, convidamos o Dr. Domingos Sávio Matos Dantas para a apresentação da infraestrutura assistencial das comunidades indígenas e aspectos econômicos assistenciais públicos. Domingos Sávio Matos Dantas graduou-se pela Universidade Federal de Campina Grande em 2006. Concluiu residência médica em infectologia no Hospital Geral de Roraima em 2014. No ano de 2014, foi aprovado em concurso público do Estado de Roraima e em 2017 passou em concurso público do município de Boa Vista. Atua como médico da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital da Criança Santo Antônio desde 2017 e coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Geral de Roraima desde 2016. É professor colaborador do curso de Medicina da UFRR desde 2014 e servidor do Programa de Residência Médica em Infectologia da UFRR desde 2017. É presidente do Conselho Regional de Medicina de Roraima, CRM-RR, com participação nas comissões de divulgação de assuntos médicos, de fiscalização e de comunicação editorial. No CFM, foi coordenador da Câmara Técnica de Infectologia e integrou a Comissão Nacional de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e STs. Com vocês, Dr. Domingos Sávio Matos Dantas. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, mais uma vez eu gostaria de, antes de iniciar aqui, de enaltecer a presença aqui do meu chefe, né, o vice-prefeito, secretário de saúde do município aqui de Boa Vista, Dr. Marcelo Zeituni. Né? Então, quando a gente começou a planejar esse fórum, né, o Dr. Emanuel sempre falava assim, não, vamos fazer uma apresentação que a gente possa contribuir, né, para o Estado. Então, a gente fez um levantamento, fez um panorama de toda a infraestrutura, investimento e equipe de saúde aqui de Roraima e, baseado nisso, elaborou algumas propostas. Aqui a gente não está, o objetivo não é de apontar o dedo, dizer o que está errado, o que está certo, apenas mostrar o que tem nos sites oficiais, né, sobre a estrutura do Estado e, a partir desses dados, a gente elaborou algumas propostas que a gente considera importante para o Estado. Então, aqui é um panorama sobre nosso Estado, né, Boa Vista é a capital. A gente tem uma população estimada de 716 mil pelo último censo, né, e com 15 municípios, uma área territorial de 223 mil quilômetros quadrados. Aqui a gente já vê um desafio que a gente enfrenta, né? A
população ela é pequena, mas com uma área territorial muito grande, né? Então a população é muito dispersa geograficamente, e a gente, além de tudo isso, a gente tem a migração venezuelana que sobrecarregou o sistema de saúde do Estado, né? Além disso, a gente, nessa área vivem várias populações indígenas de diversas etnias, então a gente tem esses desafios a enfrentar aqui na saúde de Roraima. Bom, aqui a gente vê sobre questão de investimento, que a gente levantou os dados oficiais, né? Roraima recebe para os 15 municípios do repasse fundo a fundo cerca de 180 milhões, né? E o repasse estadual de cerca de 90 milhões, dá um valor total de 271 milhões, né? E meio aproximadamente para investimento tanto na atenção básica como na atenção especializada, farmacêutica, né, entre outras. Especificamente sobre a atenção primária, a gente tem um repasse para os 15 municípios, né, fundo a fundo, em torno de 80 milhões, um repasse estadual de 1.462.000, é um valor bruto aí de 81 milhões. Né? Vale destacar, né, que Boa Vista, por ser a capital e concentrar a maior parte da população, ela recebe a maior parte, né, do repasse desses 81 milhões. Cerca de 66 milhões da atenção primária é para custeio e cerca de 15 milhões é para investimento, né? Enquanto a atenção de média e alta complexidade, em torno de 158 milhões o repasse. Aqui demonstrando que Boa Vista, né, recebe a maior parte, como já falei, por concentrar a maior parte da população. São João da Baliza aí recebendo a menor participação pelo número de habitantes. Né? Aqui demonstrando mais uma vez, né, a quantidade, né, Boa Vista com mais de 35 milhões, né, de transferência de recursos para o município. Como já falei, vou concentrar na população. Bom, esse aqui é um quadro que dá um panorama sobre as equipes da saúde do Estado. A gente tem cerca de 461 equipes, né, chama a atenção dessas 27 equipes multidisciplinares de saúde indígena e atenção básica. Eu chamo a atenção porque esses são os dados que são oficiais, mas é que a gente não consegue conferir na prática. Por exemplo, semana passada a gente fez uma fiscalização em Alto Alegre para visitar justamente essas 4 equipes multidisciplinares lá, e a gente não conseguiu encontrar quais equipes eram essas equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então são dados que a gente precisa investigar melhor e ver realmente se isso corresponde à verdade. Chama a atenção também aqui a equipe de saúde da família, com 261 equipes no estado inteiro, com 155 só em Boa Vista. Né? Em relação aos Mais Médicos, do programa Mais Médico, esses dados até maio de 2025, a gente tem cerca de 338 profissionais atuando no estado, sendo 88 em distrito sanitário indígena. Foram 221 novos profissionais incrementados, né, no sistema a partir de 2023. Em relação à atenção primária, a gente tem 95 novas equipes habilitadas a partir de 2023, chegando a 361 no total. Em relação a esse programa Brasil Sorridente, né, a gente tem 39 equipes de saúde bucal habilitadas a partir de 2023, chegando a 120 no estado. 2 centros de especialidade odontológica aqui no município de Boa Vista. Temos cerca de 1.000 agentes comunitários de saúde em 320 de endemias nos 15 municípios, né, com um custeio federal de 3,78 milhões. Em relação à demografia médica, a gente tem, está um pouquinho desatualizado, né? O de hoje era um pouquinho diferente. A gente tem cerca de 1.350 profissionais ativos médicos, a grande maioria se concentrando aqui na capital, né? Poucos no interior. Porém, o número de médicos por 1.000 habitantes, a gente chega atualmente, hoje eu fiz a conta, estava 2,2 para cada 1.000 habitantes. Em relação ao sul-sudeste, realmente é um número diferente, né? Um número bem menor, mas se a gente for comparar a região norte, a gente só perde para Rondônia. A gente tem mais médicos por 1.000 habitantes, por exemplo, do que a região amazônica.
do que a Amazônia. Então, Manaus, por exemplo, tem muito mais médicos por 1.000 habitantes do que Boa Vista. Então, e com o implemento de 2 faculdades que a gente viu de medicina agora particulares, a tendência é que esse número aumente e que a gente chegue bem rapidamente às cifras do Sul e Sudeste. Em relação à infraestrutura, a gente, esses dados até hoje, fevereiro de 2025, a gente viu 129 unidades em funcionamento com custeio federal em todo o município do estado, né? A gente não tem nenhuma unidade de pronto atendimento no momento. Em relação ao SAMU, a gente tem 18 ambulâncias básicas no UTI móvel, que atende cerca de 15 municípios, né, com a central de regulação. E do programa de saúde na escola, acho interessante esse dado, os 15 municípios temos 439 escolas pactuadas, atendendo cerca de 86 mil estudantes. Aqui eu coloquei esse quadro basicamente para a gente ver um dado que chama a atenção sobre a unidade de atenção de saúde indígena, que tem no CNED 210, mas nas fiscalizações que a gente tem feito em todo o estado, a gente não tem conseguido encontrar essas unidades. Então, como eu falei, a gente precisa de um estudo mais detalhado para saber onde se encontram todas essas unidades, né, que estão nos dados oficiais, né? Por exemplo, aqui esse é do CNED. De leitos, a gente tem cerca de 1.230 leitos aqui no município de Boa Vista, porém temos municípios que não têm leito. Né? Majari, Cantaia e Mutã não tem nenhum leito cadastrado lá no CNED. Então, aqui em Boa Vista, como eu já falei, por possui uma população, a gente tem 1.230 leitos, que dá mais ou menos um leito para cada 303 habitantes. Dos programas, né, temos o Programa Nacional de Redução de Fila de Cirurgia. A gente fez mais de 9 mil cirurgias eletivas, né, no ano de 2024, 4 mil por esse programa, que foi 100% do previsto, um aumento de quase de 30% das cirurgias eletivas em comparação ao ano de 2022. Em relação ao programa de farmácia popular, né, a gente viu que esses dados, mais de 6 mil pessoas retiraram medicamentos gratuitos e mais de 169 mil adquiriram medicamentos com desconto. Porém, o que chama a atenção é que somente 6 municípios do estado possuem farmácias conveniadas com o programa de farmácia popular. Em relação ao programa Mais Médicos, a gente tem esse número de vagas, né, 353 vagas, 338 ocupadas. O que chama a atenção, chama bastante atenção, na verdade, é que eu acho que a gente é o estado que tem mais profissionais intercambistas, né, atuando. A gente tem, por esses dados oficiais, 226 profissionais que não têm CRM, são intercambistas que estão atuando em unidades básicas por todo o estado. Bom, baseado em tudo que eu apresentei, a gente preparou algumas propostas para melhoria na saúde básica de Roraima, porque a gente sabe que a saúde básica é a porta de entrada do sistema e é a base para a promoção de saúde, né, para a prevenção de doenças. Então, o que chamou a atenção nesses dados que eu apresentei para vocês é que a gente não possui nenhuma unidade de pronto atendimento. Né? Então, assim, as UPAs, como a gente sabe, é um elo, ela exerce um papel crucial na organização da atenção de rede de urgência. Então, ela é um elo entre a atenção básica e a atenção hospitalar. Então, geralmente, aqueles municípios que não têm unidade de pronto atendimento tendem a sobrecarregar o sistema hospitalar. A gente sabe que Boa Vista já está num processo aí de construção de uma UPA, né? Mas a gente precisa de um mapeamento mais detalhado de todos os municípios de Boa Vista. A gente viu que tem municípios que poderiam, pela quantidade de atendimento de pacientes, poderiam muito bem ter uma UPA, como no caso de Rorainópolis, e aqui em Boa Vista a gente tem a capacidade de ter mais. Né? Então, assim, a implantação dessas UPAs com certeza vai reduzir a sobrecarga hospitalar e melhorar o atendimento das pessoas em relação à urgência. Né? Mas para a gente ter uma UPA, a gente precisa de financiamento. Né? E esse financiamento, ele seria o financiamento não só para construção, né, e aparelhagem, mas principalmente para custeio. A gente sabe que a arrecadação dos municípios, principalmente os municípios que não é a capital, não é a Boa Vista, né, eles provavelmente não vão ter capacidade de manter uma unidade de pronto atendimento por meios próprios, por meio que realmente a arrecadação é muito pequena, então a gente precisa
de uma articulação com o Ministério da Saúde e outras esferas governamentais para garantir esse custeio. E uma vez implementada essa OPA, a gente tem que ter garantia que ela seja plenamente integrada, né, ao sistema a rede de atenção de urgência, com protocolos bem definidos de referência, de contrarreferência, né, articulado com o SAMU, que já está bem estabelecido aqui no Estado, né, que faz essa regulação dos municípios. A gente tem como proposta também ampliar a cobertura do programa de farmácia popular. Esse programa ele é essencial para a aquisição de medicamentos, principalmente aquelas doenças de doenças crônicas, né? Então a gente precisa, como eu mostrei, 9 dos 15 municípios não tem nenhuma farmácia cadastrada nesse programa. Então seria muito interessante fazer um mapeamento dessas farmácias que estão aptas e têm interesse em participar do programa, né? Fazer uma campanha de adesão, ou seja, sensibilizar a população, sensibilizar as farmácias dos benefícios, né, de você aderir a esse programa e como se fazer para cadastrar. E seria trabalhar junto ao Ministério da Saúde para tentar agilizar esses processos de cadastramento e garantir o repasse para essas novas farmácias, né? Em relação, outra proposta seria a otimização da distribuição da capacidade de leitos hospitalares. Como eu falei, dos 1.365 leitos disponíveis no estado, apenas 1.230 estão em Boa Vista. Então a maior concentração é aqui, realmente porque a gente tem a maior população e tem os hospitais de alta complexidade, mas a gente precisa mapear, a gente precisa ver esses pacientes que estão vindo dessas cidades onde não tem leito. Quantos pacientes estão vindo, qual é o custo que tem para o município de Boa Vista, qual é o custo que tem para o Estado. A gente precisa de um modelo adaptado, ou seja, será que naquele município eu não consigo construir uma enfermaria de baixa complexidade que resolva aquelas questões muito complexas, que eu não precise de encaminhamento para o hospital, né? A gente precisa de uma central de regulação estadual de leitos que a gente não tem implantado ainda de forma efetiva. Ou seja, às vezes eu pego um paciente que veio, vamos dizer, lá do Cantar, no Hospital Geral de Roraima, a gente tira ele do quadro grave, ele diminui sua complexidade, ele poderia muito bem ser contra-referenciado no seu município de origem, vagar um leito lá no hospital. Apesar de tudo isso que a gente precisa de mais leitos, né? A gente precisa expandir os leitos, pelo estudo que a gente vê, ficou demonstrado, né? A gente ainda precisa de leitos em outros municípios e aqui no município de Boa Vista, porque a maior parte da população aqui, ou seja, 90-95% é atendida no SUS, né? Nosso setor privado aqui é muito pequeno, então a gente precisa dessa implementação, não tem jeito. E fortalecimento das equipes de saúde da família e atenção primária. A gente, como eu demonstrei, teve um crescimento assim, absurdo no número de equipes de saúde da família e na construção de unidades básicas. Mas apenas aqui no município de Boa Vista, né? A gente tem visto nos últimos 3 anos, principalmente, as equipes de saúde quase triplicaram. Porém, os outros municípios do estado não acompanharam. Então a gente precisa, né, quando a gente faz fiscalização dos outros municípios, a gente vê que tantas estruturas estão deficientes, como está faltando realmente equipe, está faltando unidade. Então a gente precisa fazer esse estudo, ver naqueles locais que tem uma alta população para construir unidades, né? E permitir essa capacitação continuada, como ocorre aqui no município de Boa Vista. E aqui uma coisa interessante que eu achei, que eu coloquei, que aqui em Boa Vista existe saúde digital na atenção primária. Isso quer dizer o quê? Tem um investimento muito grande nessa parte. A gente não vê os outros municípios e essa proposta que a gente quer. Por exemplo, aqui existe prontuário eletrônico que é integrado entre as unidades básicas de saúde. Existe telediagnóstico, existe teleinterconsulta. Então isso precisa ser replicado para os outros municípios, porque a gente tem visto o passo, né, que Boa Vista deu na melhoria da atenção primária, que a gente não viu esse mesmo passo nos outros municípios, e na proposta é essa. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a saúde indígena, né? No nosso estado aqui existem 2 distritos sanitários indígenas, né? O Licei Leste e Yanomami, e a gente buscou alguns dados oficiais. O Licei Yanomami, ele recebe cerca de investimento cerca de 54.360.000. Isso para atender uma população de cerca de 32 mil pessoas, né? O que chama a atenção é que a maior parte desse valor, cerca de 67%, é investido em passagens e despesas de locomoção, né? Então, como pode ser visto, aqui nesse diapositivo, a alocação em meio de transporte é cerca de 36 milhões investidos. Outros serviços terceiros PJ, cerca de 10 milhões. Então, cerca de 46 milhões, basicamente, para o pessoal
e transporte e despesa de locomoção. Já o de Sei Leste, ele recebe quase 11 milhões e também a maior parte, né, cerca de 40% é passagem, despesa de locomoção e mão de obra 20%, quase 60% de tudo que é repassado. Então, como a gente pode ver aqui, mais de 4 milhões é alocação de meios de transporte, o que contrasta muito, por exemplo, com o que é gasto com material hospitalar, cerca de R$ 11.880. Então, gasto mais de 4 milhões em locomoção e gasto 11 mil com material, insumo médico hospitalar. Em relação ao mais médico na área indígena, a gente tem cerca de 96 vagas, né, ativas com financiamento federal. E aqui a gente colocou só algumas notícias de que realmente Roraima está recebendo recurso, né, para a área da saúde. O que a gente precisa notar é onde esses recursos realmente estão sendo alocados para uma melhor efetividade. Esse aqui é uma fiscalização que a gente fez semana passada, né, que é no Polo Sucuba. Esse é o local de atendimento para cerca de 600 indígenas da etnia Wapixana e Maxi. O que eles relataram para a nossa equipe de fiscalização é que só tem médico 2 dias no mês, né? Só tem vacinação 1 vez no mês e só tem coleta de preventivo 1 vez no mês. Né? As condições são essas. Os poucos medicamentos encontrados estavam vencidos, né? A estrutura bem deficiente, né? Com a aparelhagem bem desgastada, né? Não tinha privacidade com atendimento médico, né? Muito enferrujado, né? Então, assim, isso não é a realidade só desse polo, são vários polos dessa forma. Eles relataram para a gente que, apesar de tudo isso que eu falei ter investido em locomoção e despesa, quando alguém lá passa mal, eles colocam em veículos próprios deles e transferem para Boa Vista ou para Alto Alegre, que são a localidade mais próxima desse polo, né? Então, apesar de tudo isso, eles ainda têm que utilizar os seus próprios transportes para poder remover os indígenas que porventura ficam doentes. Então, aqui mostrando mais um pouco da estrutura lá desse local, e esse local que tem atendimento médico, né, 2 vezes, 2 dias só no mês, né? Então é um lugar difícil realmente. Bom, baseado em tudo que foi demonstrado também, a gente preparou algumas propostas, né, que a gente considera importante. Então, como eu falei, a maior parte do investimento que é realizado é para alocação de transporte, então a gente pensa que tem que reduzir essa dependência de locação de transporte e investir em estrutura de saúde mais permanente e descentralizada dentro do território indígena, né? Então a gente precisa fazer um mapeamento de como estão esses polos, né? Quais daqueles precisam ser revitalizados, quais daqueles precisam ser construídos novos polos, considerando a população existente, considerando pontos estratégicos, né? E a gente considera também, como o investimento é muito alto na alocação de despesas, talvez seria mais interessante adquirir uma frota, um contrato de manutenção, né, considerando a característica geográfica de cada região, pode ser fluvial, pode ser frota, pode ser carro, pode ser até um avião de pequeno porte, né, porque com certeza se teria uma economia muito grande a médio e longo prazo.